Boa noite a todos. Estou aqui agora para a terceira parte, a conclusão da exposição do meu artigo, o Liberalismo em John Mill e John Rawls. Nessa terceira parte será apresentada a comparação entre os dois autores e também vamos fazer um apanhado geral do que foi tratado ao longo dos 3 vídeos. Né? Então tá, agora agradeço a atenção de vocês e espero que gostem dessa exposição final desse artigo, que agora a gente vai fazer o confronto entre essas duas teorias liberais. Liberalismo meliano e rawlsiano. Vamos à comparação. Mas antes aqui eu vou fazer um comentário geral sobre a teoria liberal, pensamento liberal. A tradição do pensamento liberal é composta por diversas vertentes, as quais apresentam convergências e desacordos entre elas. O impulso original da tradição liberal encontra em Locke e Kant, que a gente encontra em Locke e Kant, é a ideia da soberania moral de cada indivíduo. Em outras palavras, o cerne da teoria liberal reside na limitação do poder estatal sobre sobre as liberdades individuais. Logo, todo autor liberal defende a liberdade religiosa, de associação, de expressão e a livre conduta da vida privada. Porém, há alguns desacordos sobre a questão da fundamentação e justificação da defesa das liberdades individuais e dos pensadores do campo liberal. Como a gente pode notar nos vídeos anteriores, no primeiro e no segundo, né, durante a exposição de Mill e de Rawls, eles não vão fundamentar a defesa da liberdade no direito natural, como faz John Locke. Contudo, a gente vai ver que eles diferem na maneira que justificam as prioridades das liberdades individuais. Mill vai fundamentar e justificar as defesas das liberdades individuais por seu utilitarismo de regras, apelando à utilidade no seu sentido largo, ou seja, na ideia do florescimento humano. Podemos considerar, nesse caso, que as garantias das liberdades individuais têm uma função utilitária, visto que elas são instrumentos e condição necessária para o florescimento humano. O princípio da liberdade formulado por Rawls, entretanto, o princípio de liberdade formulado por John Rawls, na sua versão final, na sua obra O Liberalismo Político, é o primeiro dos dois princípios selecionados pelas partes contratantes na posição original. Ele é prioritário em relação ao segundo princípio, uma vez que a garantia das liberdades básicas é fundamental ao autorrespeito dos indivíduos. Ambos compartilham a visão de que as liberdades civis devem ser distribuídas igualmente, uma vez que defende que todos os indivíduos devem ter acesso igual aos exercícios das liberdades básicas. A liberdade de consciência e expressão é um cânone liberal, assim sendo é um ponto de consenso entre os autores, como a gente percebeu na exposição dos outros 2 vídeos. Isso é um consenso eles. Essas liberdades são condições necessárias para a existência da liberdade religiosa e liberdade de imprensa. Entre a gama de liberdades básicas que ambos os autores defendem que o Estado tem o dever de proteger, constam também a liberdade de associação, de movimento e de livre ocupação. Ambos os autores argumentam a favor da proteção prioritária desse núcleo de liberdades, tendo em vista que elas são essenciais para o autorrespeito dos indivíduos e seu autodesenvolvimento. É interessante que o Rawls não define a liberdade da pessoa tão extensivamente quanto Mill, que diz que inclui liberdade de gostos e atividade, de estruturar o plano de vida para adequar-se ao nosso próprio caráter. Rawls inclui a liberdade das pessoas de formular e perseguir os planos de vida, ou seja, as nossas concepções de bem, os projetos de vida, os projetos de liberdade, prefiro uma linguagem mais sartriana aqui no caso. A distinção aqui advém da inclusão que é feita por Mill, da proteção dos indivíduos escolherem algo que seja estúpido, degradante ou até mesmo os prejudique. Preste atenção nesse ponto. Esse ponto aqui é interessante para a gente ver a distinção dos dois autores e as consequências dessas distinções teóricas, as consequências no mundo real concreto se aplicadas às teorias.
pois o hedonismo qualitativo miliano considera que as pessoas são livres para experimentar os prazeres, desde que essas experiências não causem danos a terceiros, o famoso princípio do dano. Rawls, por sua vez, julga que a inclusão de outras liberdades na lista pode colocar em risco as garantias daquelas elencadas por ele como básicas. Assim sendo, devemos concluir que, para Mill, o poder do Estado para restringir condutas autodestrutivas dos indivíduos é mais limitado do que para Rawls. Por exemplo, a teoria de Mill parece ser mais permissiva a respeito do uso autodestrutivo de narcóticos e prostituição do que a teoria rawlsiana. Nesse sentido, podemos especular que a teoria miliana, no tocante à liberdade de expressão, pode ser mais indulgente do que a rawlsiana. Entretanto, devemos frisar que ambos entendem que um ambiente favorável, com instituições livres e de igualdade de oportunidades para a maioria dos indivíduos, conduziria ao desenvolvimento das potencialidades individuais e sociais. Sim, um outro ponto, e um ponto de convergência bem relevante entre eles, concerne o papel pedagógico da participação política, implicando para ambos o desenvolvimento de um sentimento de pertencimento à comunidade e estímulo à amizade cívica entre os cidadãos. Sim, a gente encontra esses pontos assim de convergências. A gente vai encontrar mais convergências, às vezes, no caso, essa da questão da liberdade mais expansiva do Mill, essa questão que a gente pode predicar assim mesmo, mais forte, que no caso vai dar uns pontos de consequências distintas. Parece que no Rosa cabe uma proteção maior do Estado ao indivíduo, um paternalismo mais forte nesse sentido, de algum tipo de paternalismo um pouco mais forte no Rawls do que no Mill nesse caso. Para ambos, as liberdades individuais básicas estão em um nível acima, pois são condições necessárias. No caso de Rawls, para o ideal de pessoas livres, iguais. No caso de Mill, são justificadas pelos interesses permanentes das pessoas. Logo, as liberdades civis para ambos têm força de direitos morais assegurados, protegidas pelo poder constitucional. Agora, eu acho que aqui essa comparação nessa parte está completa. Vamos fazer algumas ponderações ainda a respeito dessa comparação e sempre do que foi tratado nos outros vídeos também. Na primeira e na segunda parte, que essa é a parte final, a terceira parte. Eu acredito que ao longo desse trabalho nos ficou claro que ambos os filósofos partiram da visão de que o binômio liberdade e igualdade pode ser equacionado, estendendo-se o segundo por igualdade de oportunidades. Quando aqui a gente vai falar de igualdade, para esses autores, a gente está falando de igualdade de oportunidades. As pessoas têm as mesmas oportunidades, seres lhe garantidas essa disputa, que eles partam de um ponto de partida equitativo com eles, que seja mitigada algumas distâncias que podem ser pela questão econômica, socioeconômica. Nesse papel seria um papel do Estado para eles. Mill e Rawls compreendem que o poder estatal deve garantir condições simétricas de oportunidade para cidadãos e proteção social aos menos favorecidos. Porém, ao contrário do marxismo, eles não admitem o sacrifício da distribuição igual das liberdades básicas para possíveis ganhos socioeconômicos. Ambos enfatizam o papel preponderante de um ambiente adequado para o desenvolvimento saudável das capacidades humanas. O que eles entendem por ambiente adequado? Por exemplo, uma flor. Por exemplo, vamos entender o que é um ambiente adequado. Vamos pensar aqui, por que é um ambiente adequado para uma flor atingir um melhor desenvolvimento? Para ela florescer, digamos assim. Uma flor florescer. Necessita de claro, por óbvio, ela necessita de um bom ambiente. Ambiente adequado é um bom ambiente. Mas o que seria um bom ambiente para a flor? No caso das flores, é um local arejado, com sol, uma irrigação frequente, um ambiente adequado para o florescimento Mas o que seria agora um ambiente adequado para o florescimento dos indivíduos? Nesse caso, a gente entende-se bons arranjos institucionais, ou seja, condições favoráveis com as quais as pessoas
são, vamos dizer aqui, condições favoráveis com as quais as pessoas vivem e planejam as suas vidas, as suas concepções de bem. Esse aspecto é relevante frisarmos que um ambiente adequado tem uma contribuição decisiva para o florescimento das virtudes, mas o contrário também é verdadeiro. Se uma flor não tem uma ou mais as condições ambientais atendidas, como por exemplo a ausência de um lugar arejado ou falta de água, consequentemente ela vai murchar e perecer. Para os indivíduos não é muito diferente, pois um ambiente desfavorável, isto é, com arranjos institucionais que não distribuam a liberdade de forma igual para todos, poderá atrofiar as capacidades e gerar vícios ao invés de virtudes. Uma vantagem da teoria miliana em relação à rosiana que podemos apontar é o princípio do dano. Esse princípio protege uma gama maior de liberdades individuais de possíveis ações arbitrárias advindas do Estado. Não é fortuito que o princípio de dano miliano influenciou intelectuais da filosofia do direito, como Hart, Haas. O filósofo britânico Hart invoca o princípio miliano do dano na obra Lei, Liberdade e Moralidade. Ele usa o princípio de dano como base do seu argumento contra Devlin no debate sobre o relatório Humphrey. O relatório em questão versa sobre a discussão em torno da discriminação da homossexualidade e prostituição na Inglaterra da época. O debate Hatcher-Devlin culminou em uma frutífera contribuição no que concerne a relação entre moral e direito. O argumento de Mill é uma forte defesa da autonomia individual em oposição ao paternalismo estatal. Essa defesa miliana é o ponto de partida de onde Hart alavanca a sua posição em defesa da descriminalização da homossexualidade na Inglaterra da época. Então, em resumo, gente, aqui, ó, o princípio da liberdade miliana entende que somos livres para exercermos a nossa vontade, desde que as nossas ações não causem danos aos outros. Como um liberal não poderia deixar de advogar por uma teoria que possibilita a pluralidade de concepções de bem. Mill assinala que temos liberdade de gosto, objetivos, de enquadrar o plano de nossa vida para se adequar ao nosso próprio caráter, de fazer o que quisermos, sujeito às consequências. Devemos ter arranjos institucionais que assegurem as liberdades a todas as pessoas, por ser uma condição para o desenvolvimento individual e social do homem. Pessoal, muito obrigado para quem prestou atenção até aqui, para quem acompanhou. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham gostado do artigo. Eu vou postar esse vídeo agora no YouTube. Também vou disponibilizar o link para a leitura do artigo, para quem se interessar em ler o artigo completo, que ali também ele está mais denso que na minha exposição, ele não está tão... Na exposição há mais explicações, eu procurei deixar um pouco mais coloquial a linguagem, um pouco mais informal. Mas agradeço a quem assistiu aqui, espero que tenha sido prazeroso e tenha tido algum ganho em acompanhar essa minha exposição. Obrigado. Uma boa noite a todos.